Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula de português aqui com o professor Hugo Bulhões. Então, a gente vai hoje continuar o assunto de fonética, né? É um assunto que a gente, às vezes, deixa para segundo plano, como se fosse algo muito simples, mas a gente está vendo no percurso aí desse assunto de fonética, que é um assunto muito importante, para a gente entender o sistema fonético da nossa língua, as representações das letras, né? Os dígrafos, as palavras, a formação da própria palavra, do som para a letra, tá bom? Então, a gente vai falar hoje, ontem a gente falou sobre alguns encontros, né, e os vocálicos, a gente falou sobre o ditongo, e hoje a gente vai falar sobre os encontros consonantais. Lembrando que esse assunto não é um assunto, não vai cair uma questão sobre encontro consonantal, sobre hiato, na prova objetiva. Esse assunto de fonética é para você entender o sistema fonético da língua, dos sons da língua, e entender como isso foi convencionado em letras, e existem variedades próprias do nosso português que a gente tem que entender, tá? Então, vamos falar dos encontros consonantais. Então, existem vários tipos de encontros consonantais, tá certo? Existe, o que é encontro consonantal? O nome já está dizendo, são encontros de consoantes, tá? E existem consoantes separáveis e encontros que não se separam. É bom saber disso, porque aí existem palavras que os alunos escrevem, principalmente na redação, quando vai separar uma linha da outra, acaba separando esses encontros que não podem ser separados, tá certo? Então, a gente tem que perceber isso. Então, quais são os encontros aí inseparáveis? Tá? Os encontros inseparáveis são aqueles que são duas consoantes e a segunda é um B, ou desculpa, a segunda é um R ou um L, tá? E lembrando que os sons não são separados. Então, aqui, ó, BL, dublar, bloco, você não vai separar nunca. BR, branco, Brasil. CL, claro e tecla. CR, cravo e acre. DR, dragão e vidro. FL, flor e flauta. FR, francês, refrão. Então, estou vendo que a primeira letra aí tem B, tem C, tem D, tem F, mas a segunda é um L e um R. E você não fala, por exemplo, lá em cima, aqui, você não fala separadamente a palavra dublar. Você não fala dublar, você fala dublar. Se a palavra fosse dublar, aí seria separado, tá certo? Mas aí você está falando no encontro, esses sons não separam. GL, glaucoma, tá vendo? São duas consoantes. Aglutinar, grande, né, que é com GR, e regra, GR. PL, ó, plano, triplo. Prato, sopro, com encontro consonantal, PR. Atlântico e Atlas, TL. TR, tribo, atrás. VR, palavra, livre. Então, esses não separam. E tem uns também que eu coloquei aqui com asteriscozinhos, porque é o seguinte, esses, quando vocês encontrarem esses encontros consonantais, eles estão com asterisco aqui, porque eles não vão se separar se eles estiverem no começo da palavra. Tá certo? Até porque eu não não poderia separar gnomo aqui, porque eu não posso botar um G, botar gnomo, até porque o G não pode ser apenas, ele sozinho não pode ser uma sílaba, tá certo? A gente já aprendeu isso. Então, ó, gnomo não separa, porque está no começo, mnemônico, pneumático, psicólogo, pitialina, timese. E, logicamente, por quê? Porque eu não posso separar aqui, ó, nunca poderia separar aqui, deixar um P sozinho, um G sozinho, uma consoante sozinha não forma sílaba, certo? Então, vamos lá, passar para o próximo. E existem os que a gente vai separar, tá? Por que eles vão separar? Porque eu falo as duas letras de forma separada. Quando eu falo prato, eu não falei pirrato, eu falei pra. Então, o PR ele não vai separar porque ele é junto.
Mas quando eu falo abdômen, o B e o D são falados em blocos diferentes. Então, são sílabas também diferentes. Então, ó, abdômen. Então, é um encontro consonantal que separa. Então, BD separa, BM, ó, submarino, sublingual, porque se a palavra fosse sublingual, bli, mas não é subli, é sublingual. Sublocar, não é sublocar. Eu vou sublocar esse material para outro local. Não, é sublocar. Absoluto, infecção, técnico, adjetivo, admirar, afta, oftalmologista, enigma. Percebe que as duas letras, por mais que elas estejam juntas, né, elas sejam um encontro consonantal, mas elas são separadas. Por quê? Porque você pronuncia as duas letras, tá certo? Digno, decepção, aptidão, eclipse, Israel, ritmo e excluir. Diferentemente dos dígrafos que a gente viu lá na frente, dos encontros consonantais que a gente viu lá na frente, desculpa, são encontros consonantais, cada um tem um som. Quando eu falo prato, trigo, esse tri é o TRI. Então, eu falo as duas letras, o TR, e prato eu falo o PR também. Então, e não é um dígrafo, né? Não são duas letras com som só. Cada uma tem uma letra. Cada letra tem um som. O B tem um som, o D tem um som, o B tem um som, o M tem um som. Tá bom? É diferente de dígrafo. Vou voltar um pouquinho para cá para vocês entenderem. Quando eu falo do blá, o B e o L, por mais que eles estejam juntos, mas eles representam dois sons diferentes. Blá, BL. Clá, CL. Tá? E mesma coisa aqui, os que separam. Abdômen, o B e o D, eles estão juntos, mas tem dois sons diferentes. É diferente do dígrafo. O que é dígrafo? São duas letras, mas tem apenas um som. Tá? Então, quais duas letras que tem apenas um som? RR, tá? Como carro, SS, assalto. Então, a gente vai separar. Se você tiver com esses dígrafos no final da linha, uma letra vai para um lado e uma letra vai para o outro. Tá certo? SC, SC cedilha, XC, XS, CH, NH, QU e GU são dígrafos. Porque quando a gente escreve chave, por exemplo, o CH, você não fala CH, você fala chá. Então, o CH tem o som apenas de uma letra. O NH, alho, então o LH só é lho, é um som só. Carinho, o NH é um som só. Então, são duas letras com apenas um som. Quando você fala quente, com QU, o QU só tem som de K, quente. Guerra, você não fala guerra, você fala guerra. Então, são duas letras com apenas um som. Esses daqui você separa, tá? RR separa, SS separa, SC separa, XC, XS, todos eles separam, tá? Mas os que tem o H não separam. O H e o U não separam. Então, LH não separa. Então, você vai separar galho. Você não vai botar H-L-H-O. Você vai botar galho. São duas sílabas. NH não separa. CH não separa. QU não separa. E GU não separa. Então, são duas. A diferença de encontro consonantal é que o encontro consonantal são duas letras, duas consoantes, mas cada uma tem um som. Então, são duas letras e dois sons. O dígrafo são duas letras que têm apenas um som. Uns separam, como esse daqui, e outros não separam, como esses. Os que têm o H e os que têm o GU e o QU. Tá certo? Então, aqui os exemplos para você entender por que são dígrafos. Arroz tem dois R's. Eu separo um R para um lado, um R para o outro. Só que esses dois R daqui, você não fala arroz, você não fala dois R's, você fala um só. O S é a mesma coisa. Assar tem dois S, você separa,
mas ele equivale a um som só. Nascer, você não fala nascer, você fala nascer. Aqui, ó, um dígrafo, um S vai para um lado, um C vai para o outro, e é como se o SC tivesse apenas o som de S. Desço, SC cedilha, separa, e o só, esse S tem apenas o som de S. Exceção, mesma coisa, ó, separa, X vai para um lado, C para o outro, tem apenas som de S. Isso dá XS, separa, e tem som de S. Agora, alho não separa. Esse símbolozinho aqui é o som de lhe, tá certo? Então, o LH tem apenas esse sonzinho aqui de lhe. NH também não separa, tá vendo? Ó, fica juntinho numa sílaba só, mesmo formando um som só. Cacho, CH também não separa, tá vendo? E querida, logicamente, esse QU tem som apenas de K, tá? Agora, lembrando, gente, que, por exemplo, a palavra Vasco, a palavra Vasco, esse SC não é igual de nascer. Quem nascer, o SC tem apenas som de S. Nascer. Mas em Vasco, o SC não é dígrafo. Porque eu falo a letra S e falo a letra C. Vasco. Não é vaso. Tá certo? Então, não é dígrafo aí, não. Tá bom? E também existem os dígrafos vocálicos, tá? O que é dígrafo vocálico? São que os dígrafos são formados por dois sons de vogais. Aí é uma vogal junto com M ou com N. Então, ó, ão, em, ium, on, e um. Então, esses dígrafos vocálicos, você nasaliza ele, tá? Então, são duas letras e tem apenas um som, tá? Então, no dígrafo não são duas letras que tem um som só? Então, aqui, ó, santo, não são duas letras? Mas santo equivale a apenas um som, que é esse an. Campo, limpo, pombo, esse tem duas letras, mas é apenas um som. Limpo, o IM tem apenas o som de in. Mundo, esse UN tem apenas som de tá certo? Então, a maioria das vezes são dígrafos, porque são duas letras e tem apenas um som. O N e o M, eles nasalizam a vogal, né, como a gente já falou. Mas tem que ter cuidado, porque no final das palavras, o M e o N pode ter som de U. Como aqui, ó, decoram. A gente não fala decoram. Ele não nasaliza o A, decoram. Ele nasaliza, mas ele cria um som de U. Decoram. Tá vendo? Esse AM tem o mesmo som de ão. Então, aqui, ó, uma letra, um som. Uma letra, um som. Então, não é dígrafo, tá bom? E agora vamos para a parte para a gente tirar a dúvida de algumas pessoas sobre sílaba, tá? Eu tenho certeza que tem gente que diz assim, sílaba, isso é um assunto muito bobo. Sílaba todo mundo sabe. Beleza, aqui bom que todo mundo sabe. Mas vocês veem que existem alguns problemas de separação de sílabas se a gente não prestar atenção nessas aulas todas que a gente viu de fonética. A gente tem que lembrar que a gente só pode ter uma sílaba quando tem vogal. Então, quando a gente pronuncia uma palavra, a gente sente que a gente não separa um som de outro. A gente não fala sapo, a gente não fala S-A-P-O, a gente fala sapo. Então, a gente fala a palavra em pequenos blocos, em pequenos segmentozinhos, que são chamados de sílabas. E para ser uma sílaba, para ter um bloco desse, tem que ter vogal. Por exemplo, aqui, ó, a palavra alegrou. Quando eu falo alegrou, lógico que quando a gente fala de forma rápida, as palavras não têm bloco, né? A gente fala, mas elas são silabadas. Alegrou, a gente não vai falar A-L-E-G-R-O-U, a gente vai falar alegrou.
Quando a gente fala alegrou, a gente tem 3 segmentos, tem 3 blocos. Alegrou. Então, o nosso sistema fonético, né, além de ele ser alfabético, ele também é silábico. Então, a gente, quando vai aprender, a gente vai estar se alfabetizando, a gente aprende as sílabas, lembra as famílias das sílabas? Abebi, babu, mamemi, momu. Então, para ter uma sílaba, tem que ter vogal. Então, não existe sílaba sem vogal. Então, aqui, ó, alegrou, eu tenho 3 sílabas. 1, 2 e 3. E cada sílaba só pode ter uma vogal. Aí você faz, aqui, a primeira tem uma vogal, a segunda tem uma vogal, e a terceira tem 2. Não. Lembra que eu falei de dígrafo? Alegrou. Sobe no U e desce, sobe no O e desce no U. Então, o O aqui é vogal e o U é semi. Mas o A aqui é vogal, vogal e vogal. Se a palavra tem 3 vogais, então ela tem 3 sílabas. Aqui, esse U, ele não é vogal, ele é uma semivogal. Então, para a gente ter sílaba, uma sílaba pode ser só uma letra, uma vogal, ó. O E é uma sílaba, que a gente chama aqui de monossílabo, né? Quando tem uma sílaba só. Uma sílaba pode ser só um ditongo, eu, ei, oi, é uma sílaba, se tem uma vogal, é. Só que aqui o E é uma vogal, aqui o E também é vogal, e o U é semivogal, é um ditongo. O ai é uma sílaba. Desce no U, sobe no A e desce no I. Eu tenho uma semivogal, uma vogal e outra semi. Eu tenho um tritongo. Então, uma sílaba pode ser só uma vogal, um ditongo, pode ser um tritongo. Só o que não pode, o que pode deixar de ter é vogal. Tem que ter a vogal. Tá bom? Também pode ser uma vogal, um ditongo, mas sempre acompanhado, a consoante sempre vai vir acompanhada de vogal. Então, aplaudir, a gente vai separar como aplaudir? Cadê aqui? Aplaudir. Nessa eu tenho só uma vogal, nessa aqui eu tenho um ditongo, uma vogal e uma semi, e aqui eu tenho outra vogal. Sozinhas elas são vogais, tá? Se elas estão juntas de outra, elas viram semi. Transpor. Vogal, vogal. Uruguai. Uruguai. U é uma vogal, esse U é uma vogal. Mas aqui em Uruguai, o U é semi, o A é vogal e o I é semi. Então, quantas vogais eu tenho aqui? 1, 2 e o A que é vogal. Porque o U e o I são semivogais. Então, se eu tenho 3 vogais, eu tenho 3 sílabas. Tá? Não esquecendo que a divisão silábica ela é feita com a quantidade de fonemas que a gente pronuncia, né? De blocos, né? E esses blocos a gente chama de sílabas, né? E quando a gente está falando de sílaba, é cada bloco de emissão de voz, né? Cadeira, cadeira, microfone, estojo, sandália. Então, a gente fala em blocos, mesmo que a gente fale um pouco mais, de forma mais rápida, né, quando a gente está falando, tá? Então, toda vez que a gente tem um núcleo silábico, um núcleo da sílaba, é sempre a vogal, tá bom? Aqui o exemplo, bem simples, né? Isso aí é uma coisa bem simples. Eu tenho aqui pipoca, eu separo pipoca, pipoca, cada uma sílaba tem uma vogal. Então, isso aqui é uma separação simples, porque não tem nenhum dígrafo, não tem nada. Aparelho, ó, o A sozinho é uma sílaba. Parelho. Não tem uma vogal em cada sílaba? Se tem uma vogal em cada sílaba, massa. Lembre-se que o LH é um dígrafo que não se separa. Pernambucana. Pernambucana. Cada sílaba tem uma vogal. Tá certo? Ladainha. Gente, eu acredito que ontem, por engano, eu separei rainha de forma equivocada, tá? Quando a gente vai separar, lembra que eu falei que o I, quando ele vem depois dele um NH, ele não precisa de acento, mas ele separa, tá bom? Então, ladainha,
ladainha, tá? Então, cada sílaba aqui, ó, eu tenho uma vogal. Até porque se eu separasse o i aqui, ladainha, eu teria duas vogais na mesma sílaba e não pode, não é isso? Então, vamos aqui para as dicas, tá? Isso aí você vai entender rapidinho, não vai errar mais nunca. Os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU, como eu falei lá na frente aqui, eu estou dando uma revisadinha, uma resumida, eles não se separam, eles têm que ficar na mesma sílaba. Então, aqui, ó, chuva, olho, fechar, querido, vozinho. Tá vendo aqui, ó? O CH não separa, nem o LH, nem o CH, nem o QU, nem o NH. Mesma coisa o GU também, tá? Quando é que... Outra dica também. Os dígrafos, eu já falei para vocês, os outros dígrafos separam, tá? RR, SS, SC, SC cedilha, XS, XC, um vai para um lado e um vai para o outro, como aqui, ó, carroça, um R vai para um lado, um R vai para o outro. Lembrando que se aqui fosse uma redação, né, separando, seria um R para um lado e um R na outra linha, né? Assassino, eu tenho dois S, cada um vai para um lado. Crescer, um S para um lado, um C para o outro. Nasceu também e exceção, tá? Sabendo disso, vocês nunca mais vão ter problema com divisão silábica, tá bom? Ditongos e tritongos ficam na mesma sílaba, lembra? Ditongo é quando tem uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. E tritongo é uma semi, uma vogal e uma semi na mesma sílaba, então não pode separar. Ó. Uruguai, iguais, averiguei, semi, vogal e semi, semi-vogal e semi. Então não pode separar o tritongo, nem o ditongo. Balaio. Então esse A aqui é um ditongo, não separa. Recalchutar, não separa. Muita, não separa. E beijo também não vai separar, porque é um ditongo. Tá bom? Hiato, como eu falei para vocês, o hiato é quando duas vogais separam e cada uma forma uma sílaba. Quando essa letrinha que separa for um I ou um U, e ela ficar sozinha, e acompanhada de qualquer outra letra que não seja R, M, N, IZ e NH, não vai receber o acento, tá bom? Só quando estiverem sozinhos ou com qualquer outra letra. E as outras letras, A, E e O, vão separar e não vão receber acento nenhum. Ó, dia, um I vai para um lado e o A vai para o outro. Dia é um hiato, mas o A não precisa de receber acento, porque ele sozinho já é uma sílaba. Cadeado, separou, hiato. Baú, não separou o U. Se separou, o U está sozinho, tem que receber um acento no U, porque senão eu vou falar bau. Caatinga, um A de um lado, o A do outro. País, separa, hiato, e o I recebe acento porque ele está ligado a um S, e se ele está ligado a um S, não muda nada, ele continua recebendo acento, ó. Ciúme, separou, coelho e construir. Então, os hiatos separam, né? São as vogais que separam. Eles são tão fortes, cada vogal, que uma vai para uma letra, uma sílaba, e outra vai para outra sílaba. Os encontros consonantais devem ser, toda vez que os encontros consonantais for, a segunda letra for L ou R, e tiver nesse começo da palavra, né, ou seja, no começo ou no fim, tanto que ele tem o L ou R depois, como BR, PR, certo? Eles não separam, como a gente viu lá na frente, ó, bruto, blusa, claro, trapo. Agora, quando eu falo bruto, eu não vou separar, não é só porque é no começo da palavra, mas quando eu falo bruto, esse BR eu falo bruto, junto, brr. Não é beruto, é bru. Blue, clá, tra. São duas consoantes. Mas aqui muda. Quando eu falo atmosfera, uma consoante fica numa e outra fica na outra sílaba, porque os sons, eles são o quê?
separados. É diferente daqui, ó. Bru, blu, clá, tra. Aqui, né, é atmosfera. Então, eu falo T e falo M. Quando você fala as consoantes, cada uma tem um som próprio, ela vai separar. Adjetivo. Adjetivo. Eclipse. Um P separa do S. Técnico. Um C separa do N. E o P separa do C cedilha em decepção. Então, você vai saber se separa, se você fala elas juntas ou fala separado. Sempre no começo da palavra vai ficar junto, porque não tem como ficar aqui, você separar o B ficar numa sílaba só, nem o C aqui ficar numa sílaba só. Tá bom? E aí, como falei, existem alguns encontros consonantais que são meio incomuns, mas existem, tá? Como o GN, aqui também o PN. Mas eles só vão continuar juntos se eles estiverem no começo da frase, da palavra, desculpa. Como aqui, ó. Gnomo. Ó, GN junto, que eu não posso separar aqui, ó, porque o G não pode ficar sozinho. Então é gnomo. Gnomo, é junto. Mas esse GN no meio da palavra, digno, vê que eu já separo. Digno. Então, um G vai para um lado e um N vai para o outro. Então, esses encontros consonantais GN, PN, PT, MN, PS, TM, é simples, só você falar. Gnomo, eu não posso separar aqui porque o G está sozinho. Ó, pneumático não pode separar porque está no começo. Gnóstico não separa porque está no começo. E pneu também não pode separar. Isso é uma questão de lógica, tá? Eu não posso separar no começo porque eu não posso deixar uma consoante sozinha. E no meio eu posso separar se eu falar o som das vogais, das consoantes de forma separada. Bom? Uma outra dica. Normalmente, quando o I está no meio de duas vogais, a última vogal separa dele. Então, fica um ditongo e a outra palavra separa. Veja aqui, ó. Meio. Não está entre o E e o O? Meio. Se está no meio, separa do O. Meio. Caio. Maio. Saia. E rodeie. Ela está no meio de duas vogais aqui, tá vendo? E e O. A e O. A e O. A e A. E E. Então, o I, quando está entre duas vogais, a segunda separa, formando um hiato. A separação aí de duas vogais, tá bom? E se terminar em outra vogal, formará um ditongo, tá? Lembrando é que a gente vai, quando ela estiver no meio de duas vogais, e essas vogais forem A, E e O. Vem não? Vem um E, um I, depois de um I vem um O. Então, separa. Depois do I vem um O, separa. Depois do I vem um O, separa. Depois do I vem um A, separa. Depois do I vem um E, separa. Mas se depois vier um I, se depois vier um U, aí forma um ditongo. Saiu. Caiu. Certo? Porque quando é A, é O, fica as duas juntas num lado e o O vai para o outro. Mas quando depois vem o U, esse U se junta com o I, formando um ditongo aqui e outro ditongo aqui. Certo? Palavras que apresentam prefixo. Vocês viram isso no primeiro ano? Prefixo são aquelas palavras, aqueles radicais que você coloca antes de uma palavra base, né? E se houver uma vogal depois do prefixo, a vogal puxa a consoante. Certo? Então, por exemplo, subentender. O prefixo, né? Sub, bis e trans. Aí parece, dá vontade de separar assim, né? Subentender. Mas se depois do prefixo vier uma vogal, essa vogal forma uma sílaba com esse aqui, ó. Então é subentender. Bisavô, né? Que é o pai do avô. Dá vontade de separar assim, né? Bisavô, mas não fala bisavô, fala bisavô. Então,
Esse S aqui do bis se juntou com esse A. Transamazônica. Não é transamazônica. É transamazônica. Então, a última letrinha aqui do prefixo, depois vem uma vogal, você junta com ele, ó, transamazônica. Tá certo? Mas só que se depois desse prefixo vier uma consoante, aí você separa. Ó, sublinhar. Sublinhar. Sublegenda. Sublegenda. Porque você não fala a gente não fala sublegenda. A gente fala sublegenda. A gente não fala, não é sublinhar, é sublinhar. É separado. Então, depois do prefixo, se vier uma vogal, junta a última letra com a vogal. E se for uma consoante, separa. Tá bom? Palavras que apresentam letras idênticas. Sempre quando for a letra idêntica, separa. Tá? Aqui, ó. Voo. Duas letras, ó. Um O vai para um lado, um O vai para o outro. Creem. Um E vai para um lado e um E vai para o outro. Assassino. O SS não são letras iguais? Se são iguais, separam. Seção. São letras iguais. O C é igual C cedilha, tá? Só que é um C que tem cedilha. Então, separa. Toda vez que tiver letras idênticas repetidas, elas vão se separar. Não pode existir duas letras juntas na mesma sílaba e juntas uma da outra, que sejam iguais. Tá bom? E aí, agora, eu quero a ajuda de vocês aí. Liguem aí o microfone de vocês quando for falar. E vou ficar olhando aqui no chat, tá? A resposta de vocês. Vamos ver se vocês sabem realmente separar a sílaba. Vamos ver? Então, botem a resposta de vocês, tá certo? Como é que a gente pronuncia essa primeira palavra que tem aí? Como é que a gente pronuncia essa palavra aqui? Não, a primeira. Essa aqui. Apto. Apto. Como é que eu vou separar apto? Apto. P-O. Por quê? O PT, por mais que seja um encontro consonantal, mas eu não falo, no PT não junta um som só, são letras diferentes que têm sons diferentes. Então, apto, um P vai para um lado e um T vai para o outro. Muito bem. Corrupção. Como é que eu vou separar a corrupção? Eu posso separar assim? Não. É junto. Por que não? Por que não? Porque o P não é uma consoante? Existe sílaba só de consoante? Não. Então tem que ser assim. Eu não posso. O P sozinho não é um. Exatamente, Jéssica. Não pode ter só consoante. Então separa assim, ó. O RR, que é um dígrafo. Tá vendo? Epa. O RR, que é um dígrafo. Tá vendo? O RR, que é um dígrafo aqui, ó. Separa. E o PC, que é um encontro consonantal, também vai separar. Igual apto aqui também. Tá? Aqui, ó. Separa. Seção. Lembrando que seção, existe seção com S e seção com C. Seção com S, no começo, é uma seção de cinema, uma seção de filme, né? É uma parte. Seção com C é o ato de ceder. Vou fazer uma seção, quer dizer, vai ceder, vem do verbo ceder. Seção, como vocês estão escrevendo aí, esse SS vai separar, lembra? Letras iguais separam, então vai ser assim, seção. Um S para um lado e um S para o outro. Ninguém mais vai errar isso, tá certo? Nunca mais na vida de vocês vão errar a separação silábica. Assessoria, vamos lá para assessoria. Escrevam aí como é a assessoria, estou vendo aqui no chat. Tem 4 S aí. O que vai acontecer com essa assessoria? Diga aí.
que vai acontecer com essa assessoria? Ó. Isso, Regina, assessoria. Um S vai para um lado, que é um dígrafo, né? Esse S é um dígrafo. São duas letras que tem um som só. E esse iria ficar junto. Existem algumas gramáticas que separam uria, assessoria. Só que a gente não fala assessoria, a gente fala assessoria. Então é um som só, tá? Esse iria fica junto, tá? Excepcional. Mais uma vez aqui, ó. O XC é um dígrafo. E o PC, esse PC vai separar ou não? Excepcional. Vamos lá. Então, ó, excepcional. Podia ser assim, P sozinho. Porque não podia? Porque o P sozinho não pode ser não pode ser uma sílaba. Então, aqui, ó, o X separa do C, o P separa do C, que é um encontro consonantal. A diferença é que o XC é um dígrafo, porque o XC tem um som só, e o PC tem dois sons, PC, tá? É epilético. Então, vê se tá certo aí. Tá certo? Epilético, eu separei certo? Ou tem algum problema aí? Responda aí. Juan, Jéssica, esse epilético, tem algum problema? Tem. O E aqui é sozinho, ó. Epilético. Epilético. O E é sozinho, tá? Mesma coisa aqui, ó. Acesso, tá? O SS aqui, ó, é um dígrafo separável. Tem algum problema quando a sílaba tem só uma vogal assim? Tem um problema? Esse A aqui de acesso tá errado porque ele tá sozinho? O que você me diz aí? O A, ele sozinho pode ser uma sílaba, tá certo? As vogais podem ser sozinhas, uma sílaba. Abrupto. Eita, agora, quero ver aí. Responda aí no mensagem como é que separa abrupto. Abrupto. Tem gente que botou o P na segunda sílaba, tem gente que botou na só, você fala abrupto, brupto, brupto. Então é abrupto. O P, ele tá no som da segunda. Se você falar, ó, abrupto, abrupto, abrupto. Então eu tenho aqui mais outro encontro consonantal aqui, ó. E eles vão separar porque eu falo o som do P e falo o som do T. Tá? Então aqui eu separo. Excremento. Lembrando que esse XC aqui, ele não tem som de S, né? Você pronuncia o X e pronuncia o C. Excremento. Tá? Então você pronuncia, ó. Excremento. Então, esse XC aqui não é um dígrafo, não, porque o XC aqui não tem som só de uma letra, não. Tem dois sons. Excremento. Tá? Enxaguei. E aí, como é que separa enxaguei? Aí nas mensagens. Diga aí, como é que separa enxaguei? Eu posso separar esse guei, enxaguei. Eu não posso separar esse guei, por quê? Isso aqui um tritongo. Vou botar assim menorzinho, ó. Enxaguei. Isso aqui é um tritongo, ó. Semivogal, vogal e semi. Não posso separar. Muito bem, Jéssica. Cafeína. Como é que separa a cafeína? Pode ser assim. Pode ser assim. Cafeína. Se eu coloco um acento no I, aqui em cafeína, é porque esse I separou do E. Então, cafeína. Ele é sozinho aqui, porque ele é uma vogal.
E se não tivesse vogal, fosse sem o acento, fosse cafeína, aí seria assim, cafeína. Tá vendo aqui, ó? Mas não é cafeína, é cafeína. Esse I aqui, porque ele tá com acento agudo, automaticamente significa que ele separou do I. Então, aqui ele é um hiato. Separa assim. Psicologia. Ah, muito fácil. Vê se tá certo. Eita, poxa. E aí, tá certo? Esse psicologia é assim que separa? Psicologia. Quando a gente aprende na escola, separar batendo palma é complicado, viu? Alguém aqui aprendeu a separar sílaba batendo palma? Cafeína. 4 palmas, 4 sílabas. Já vem. Psicologia. Psicologia. Não. Esse psi, esse P aqui, ele é mudo, é psicologia, ele não é psicologia. E um P sozinho, ele não pode ser o quê? Consoante. Ou, desculpa, o P sozinho ele não pode ser o quê? Sílaba. Batendo palma, tem gente que aprende batendo palma, vê? Em muitos casos dá certo, vê? Ventilador. Ventilador. 4 sílabas. Serve para ventilador, mas nem todas as palavras servem. Então é melhor esquecer essa palminha aí. Porque psicologia, você for falar ela pausadamente, ó. Psicologia. Tem 5 sílabas, mas não são 5, porque é psi, é uma só. Então você bate uma palma só para um P, mas esse P aqui ele não pode ser uma sílaba. Então você não pode bater uma palma só para ele. Tá certo? Tranquilos? Como é que separa esses saíam? Mostrem para mim como é que separa esses saíam. Deixa eu botar aqui uma coisinha, vai ficar melhor. Assim fica fica maior, né? Ficou melhor assim? Então vejam. Eu vou botar aqui saíam e vou botar essa outra palavra aqui. Como se pronuncia a primeira e como se pronuncia a segunda? Essa primeira como é que se pronuncia? E essa de baixo? Aqui é saíam. Ó, saíam. O I aqui, ó, ele não separou do A. Lembra que eu disse que quando o I separa do A, ele tem um acentozinho para mostrar que ele é forte, né? Ele se formou uma sílaba. Então, aqui, ó, saíam. Mas aqui é saiam. Saiam. Ó, saíam, 3, mas saiam, 2. Saiam. Esse aí aqui não é um hiato aqui, ele não vai separar, tá vendo? Ó? Esse aqui separa porque o I separou do A. Saíam. Mas aqui é saiam. Isso aqui é um ditongo, não separa, tá bom? Extrair. Existe essa palavra e existe essa. Alguém consegue falar aí para mim no áudio qual é a diferença dessa aqui para essa de baixo? O som? Extrair e extrai. Isso. Extrair é do verbo extrair. Eu extraí. No pretérito perfeito do indicativo. Eu extraí no passado. Então, é extrair. O I separa do A, porque eu separo o som. Aqui não é extrair, é extrair. E o de baixo é extrai. O I, o A e o aqui ficam juntinhos porque não recebe acento, porque ele é um ditongo. Extrai. É um som só. Tá certo? Muito bem. Acender. Olha, só dizer uma coisinha. Existe acender com C e existe acender com SC. Acender com SC é crescer.
eu vou ascender, tá? Eu estou num elevador, é um ascensor. Eu vou ascender. E ascender com C, que é o de baixo, esse aqui, é hastear fogo, acender, colocar fogo, tá bom? Esse acender, como vocês estão vendo aqui, esse SC, ele vai o quê? Separar, não é isso? Ó, acender. Ele é um dígrafo que se separa. São duas letras com apenas um som. E acender, o A vai ficar sozinho, não é isso? E vou separar o resto. Tranquilo? Até agora tá tranquilo as palavras? Tranquilo? Sim, sim. Vamos para as próximas. Eu posso separar essa palavra assim? Não? Posso? Não? Se você separar assim, é como se a palavra fosse heroico. Mas não é heroico, é heróico. Então, quando eu falo heróico, esse ROI tá junto, ó. ROI. Não é heroico, é heróico. Então, esse OI aqui tá correto. Nosso amigo aqui, Cauã, tá pedindo para a gente escrever otorrinolaringologista. Vamos lá, Juan, Cauã, vamos separar aí otorrinolaringologista. Como é que a gente separa otorrinolaringologista? Bora, Cauã. Cadê? Otor. Lembrando que esse RR separa, porque é um dígrafo separável. Otorrino. Lá. Rim. O. Lo. Diz. Ok? Esse RR aqui ele separou, porque ele é um dígrafo separável. Eita, não tô conseguindo aqui. Aqui, cadê? Não. Assim melhor. Esse RR aqui, ó. Separa, o resto é tudo normal, né? Não tem nenhum problema. Agora, eu quero desafiar vocês em uma coisa. Uma palavra bem simples. Águia. Como é que separa a águia? E aí, como é que separa a águia? Alguém pode me explicar? O A fica separado porque é uma vogal, é a mais forte. E eu acho que, tipo, o guia fica junto porque é um tritom. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver se aqui tem alguma pergunta aqui de vocês. Se alguém escreveu alguma coisa. Deixa eu ver se alguém falou, mas deixa eu ver se alguém aqui perguntou alguma coisa. Tem um pessoal aqui que eu não sei que nome tem aqui, nome tá aqui. Pronto. Vamos lá. Quando eu falo águia, ó, águia, eu não falo águia, é águia. Então, quando eu falo águia, eu tenho três sons, ó, águia. Então, é A, I, A. Águia. Se você não separar aqui, fica a águia, águia. Então, é águia. Isso aqui não pode ficar junto, sabe por quê, gente? Ó, eu teria, é como se fosse assim, ó. Tá? Então, tem que ser assim, águia. Então, esse águia a gente separa o A do gui, certo? Deixa eu botar aqui no chat, eu me perdi aqui no chat.
Então, é águia, não é águia. É águia. Certo? Cair. Simples, né? Cair. Agora, eu quero uma pergunta. Por que cair não tem acento aqui? O I não tem um acento, já que ele separou do A. Por que o I não vai ter acento aqui, gráfico? Por que não fica assim? Esse I não tem acento. Porque lembra, não acompanha qualquer consoante, não. Acompanha as consoantes R, M, N, Z ou então NH. Certo? E L também, por exemplo. Ó, Abigail. Separa assim, ó. Ui. Abigail. O I separou do A, mas depois vem um L. Ruim. Separou, mas depois vem um M. Certo? E toda vez que vier, deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Ó, quando eu boto sair, saúde, saída, aí, vejam. Quando eu separo aqui sair, o I separou do A e tá sozinha. O U separou do A, poxa, não sei por que faz isso. E tá sozinha. O I separou e tá sozinho. Então, toda vez que o I e o U se separam, eles têm que receber o acento, tá vendo? Vai dizer que eles separaram. Menos quando tiver ligados aqui letras. M, N, L, R, Z, NH. Então, aqui, ó. Abigail. Separou aqui, ó. Separou o I, mas na mesma sílaba que ele tem um L, tá vendo? Então não precisa colocar, porque o L já puxa o som dele, ele já dá força ao I e o U. Ruim também, ó. Separou aqui, ó, o I do U. O que é que a gente tem que fazer? Colocar o acento. Mas na mesma sílaba que ele tem um M, então não precisa. É a diferença aqui, ó. Vocês já viram que existe Luiz com acento, Luiz com S tem acento, Luiz com Z não tem. Vou entender agora. Deixa eu botar isso aqui, esse menos, né? Que seriam as letras que... Vou botar uma letra mais cheia aqui, uma cor mais viva. Não. Então, por que Luiz Luiz com S tem acento no I e Luiz com Z não tem? Alguém sabe me responder? Porque o hiato e o acompanhado de S, ele recebe acento. I com Z, não. Então, o I, quando tiver sozinho ou acompanhado de qualquer letra, vai ter que ter acento, menos quando for essas letras daqui, ó. Abigail, o L está na mesma sílaba que o I, perde o acento. Ruim também não bota. Agora, Luiz aqui, ó, ele separou do U como hiato, mas ele está do lado de quem? De um S. E o S não impede dele ter o acento. Agora, o Z impede. Porque o Z já puxa. O acento, né, para dar força aqui, ó. O I a gente bota acento aqui em sair, para o I ter força. Mas o Z já dá força. Então, aqui, ó. Luiz não tem acento agudo no I, porque o Z já puxa a força dele para o final. Tá bom? Mais exemplos aqui, ó. Cair. Como é que eu separo cair? Cair. O I separou do A, mas o R faz com que não puxe, não precise de acento, que o próprio R já puxa. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó.
inha. Por mais que esteja aqui na outra sílaba, mas esse I aqui não recebe o acento agudo, porque o NH está depois. Tá certo? Vamos lá, cadeado. Como é que separa cadeado? Isso. Cadeado. Cadeado. Administrar. Como é que separa administrar? Administrar. Certo? Esse D é mudo aqui, tá? Administrar. Se a gente fosse bater palma, quem gosta de bater palma, esse D seria uma sílaba, vê, ó. Administrar. Aí essa palma aqui para esse D mudo não rola. Porque parece que aqui tem um, assim, ó, administrar com I, mas não tem. Ele é mudo, então não faz, não cria uma sílaba. Obturação é outro encontro aqui, ó. Esse DM aqui, ó, por mais que seja um encontro vocálico, mas ele separa, até porque você pronuncia tanto o D quanto o M. Eles não formam um som só, eles se separam. Tá bom? Aqui, ó. E obturação, o B e o T também separa, né? Obturação. O B e o T. Muito bem no chat a participação, viu? O B e o T como encontro consonantal, eles se separam aqui. Tá certo? Colmeia. E aí, como é que separa a colmeia? Quero ver agora. Será que é assim? Pode ser assim? Não. É colmeia. Colmeia. Eu tenho um ditongo aqui, ó. Colmei. E o A vai para. Lembra que quando o I está no finalzinho e depois vem um A, um O, um E, um O, vai separar a sílaba. Colmeia. Tá? Isso aqui não é um tritongo, não. Até porque, ó, um E, um I e um A é vogal, semivogal e vogal. Isso aqui é um tritongo? Não, tritongo tem que ser semi, vogal e semi. Aqui está o contrário. Isso aqui nunca poderia ser um tritongo. Tá? Renasço. Como é que separa renasço? Só. Então, aqui, ó, o S e o C cedilha são dígrafos que se separam. Certo? Paraíba. Se a palavra for... Eu posso separar assim, Paraíba, ó. Pode ser assim. Por que não? Porque o I, se a palavra fosse Paraíba, aí beleza, aqui seria um ditongo, Paraíba, mas é Paraíba. Esse I aqui, ele sozinho é uma sílaba, por isso que ele recebeu um acento. Tem algum impedimento desse I ter acento aqui? Não, o I aqui é uma sílaba, tá? Carrossel. Como é que separa carrossel? Carrossel. Esses dois R's aqui separam, né? São dígrafos separáveis. E esses dois S aqui também vão separar. Bom, abrupto. Eita, agora eu vou separar abrupto. Abrupto. Não é assim? Abrupto. Já foi, abrupto foi? Não tem problema. Então, lembrando que o P tem que ficar aqui, tá? O P sozinho não pode ser uma sílaba. Então, vamos apagar aqui, já que foi, morreu. Águia também já foi. Perspicaz. Eita, pau. E agora, perspicaz? E aí, perspicaz? É assim, né? Assim? Perspicaz.
Vamos lá, perspicaz não está certo? Assim? Isso aqui pode ser uma sílaba. Esse RS pode ser uma sílaba? Não. Esse pers é um som só. Pers, é assim, ó. Perspicaz. Só é você falar, ó, perspicaz. Meio, como é que separa meio? Meio. Então, esse EI aqui é um ditongo. E o O vai para o final. Tungstênio. Tungstênio, não é assim? Tá certo assim? Tungstênio. Não, esse GS fica aqui. O GS sozinho não pode ser uma sílaba. Até porque você fala tungstênio. Se você fosse bater palma, seria tungstênio. 4 sílabas, mas não tem 4, só tem 3. E aí, aquela mesma questão lá de juiz e juíze, né? De Luiz, aqui, ó. Quando eu falo, só uma perguntinha. Por que juiz, esse I aqui não tem acento agudo e esse de baixo, juízes, tem? Porque no de cima tá acompanhando o Z. O de baixo não. Ele é uma sílaba só. Muito bem. Quem é que tá falando? Vinícius. Beleza, Vinícius? Muito bem. Porque aqui, ó, quando eu falo juiz, o I tá na mesma sílaba de um Z. O Z puxa o acento do I. Mas em juízes, ó, o I, ele tá sozinho. Ah, mas o Z não tá no lado dele, mas não tá na mesma sílaba. Certo? Então, o I aqui, ele tá acompanhado de um Z na mesma sílaba. Aqui ele tá sozinho. O Z vem depois, mas não está na mesma sílaba. A mesma coisa é se a gente for fazer aqui, ó. Raiz e raízes. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Cair e caíres. Deve cair, né? Então, aqui, ó. Raiz. Tá vendo? O I tá junto do Z. Agora, raízes. O I aqui vai estar sozinho. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Cair. O I tá do lado de um R, na mesma sílaba. Então, vai tirar o acento do I. Agora, caíres. O I aqui está sozinho. Beleza, crianças? Tranquilo? Muito bem. E a última palavra é bíceps. Vou botar bíceps e tríceps. Alguém aqui sabe o que significa bíceps e tríceps? A galera aí que gosta de malhar. Músculos. Isso. Bíceps é esse aqui de cima e tríceps é esse aqui de baixo. Vamos separar para a gente terminar a aula de hoje, ó. Bíceps e tríceps, tá certo? Tá certo ou não? Não. O PS não pode ser uma sílaba. O PS tem que juntar com seps, então é tríceps. Então, PS não pode ser uma sílaba, porque não tem o quê? Vogal. Então, gente, eu botei essas palavras aqui, tá? Para a gente dar uma treinada. Então, vocês viram que acentuação, que separação silábica, é importante conhecer o que é ditongo, tritongo, dígrafo, para poder entender separação silábica. Então, a partir de hoje, ninguém mais vai errar a divisão silábica, não é isso? Tranquilo? Beleza? Então, na próxima semana, a gente vai trabalhar ortografia. Então, eu vou dar dicas para vocês de como a gente vai
Quando é que é SS, X, quando é J, quando é... Todas essas letras que a gente tem problema com elas, tá certo? Então, fica um abraço aí para vocês. Tenham uma boa aí fim de quarta-feira. Obrigado pela participação de vocês, tá? E até a próxima. Tchau, professor. Tchau.